Estive no fim de semana em Vitória, no Espírito Santo, e ontem voltando para São Paulo, no último voo lá para São Paulo, para Congonhas, o saguão do aeroporto de Vitória, que é um horror, é um aeroporto horroroso, deficitário, precário, todo complicado, você tem que embarcar na chuva se está chovendo, no sol se está com sol e tal, mas encontrei no saguão lotado o governador do Espírito Santo, o governador Artung. E primeira coisa curiosa que eu queria registrar, nada de excepcional, mas é bom registrar porque é incomum. O governador estava sentado lá numa cadeirinha no meio da multidão, com a sua malinha para embarcar, e acompanhado de um cavalheiro lá que ele até me apresentou, não me lembro, peço desculpas agora o nome, me pareceu ser talvez um deputado, um assessor, o que fosse, mas não tinha mais ninguém com o governador. No meio da muvuca mesmo, da muvuca. Se quisesse fazer um pipi, tinha que entrar na fila do banheiro. O que é um sinal legal, porque afinal de contas o embarque de autoridades costuma ser sempre cercado de um aparato que, nesse caso especificamente de ontem, eu não vi, e é um dado curioso. E eu fui falar com o governador e tal, ele já nos conhecemos em outras ocasiões por causa de entrevistas e tal, e eu perguntei para o governador, o que vai ser dessa lei aprovada na Assembleia Legislativa que proíbe exposições com obras de arte que mostrem nudez em museus do Espírito Santo. O senhor está indo para Brasília? Ele disse, não, estou indo para os Estados Unidos. Volto e veto. O senhor vai vetar a lei? Vou vetar a lei. Está vetada. E nem entrei em muito detalhe, porque me bastava saber que essa lei maluca, aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, é impressionante, porque você pode até dar uma gozada no deputado que apresentou a proposta, mas é injusto você situar apenas no deputado essa barbaridade, porque ela foi aprovada, portanto, por maioria de votos dos demais deputados capixabas. Por sorte, ainda bem, o governador vai vetar essa lei medieval idiota que impediria o Espírito Santo, por exemplo, de ver obras de Picasso, então, com esse nome menos ainda, Davi, Michelangelo, todas as obras do Renascimento, todas as obras, muitas obras impressionistas, cubistas, surrealistas e tal, nudez está em tudo quanto é obra, até uma obra, um óleo de um pintor que foi exposto numa exposição sobre o câncer de mama, uma obra de uma exposição chamada Peito Aberto, do artista Caio Cruz, foi retirada de uma exposição relativa ao Outubro Rosa, que diz respeito à prevenção do câncer de mama, porque exibia uma mulher nua, que tinha passado por mastectomia, extração da mama, e como ela estava nua, então não pode ter exposição de gente nua no Espírito Santo. Por sorte, repito aí, o governador ontem, então, no aeroporto de Vitória, por volta de 9 da noite, ontem, confirmou que peremptoriamente vai vetar essa lei, menos mal. Minha gente, na ausência de fatos novos no cenário político e tal, econômico e tal, bom, saiu uma pesquisa, nova pesquisa do Ibope, repetindo aí mais ou menos os números da anterior, algumas mudanças. Agora, bom, o Lula continua com folgada margem na pesquisa para a presidência da República, o Jair Bolsonaro em segundo, patinando ali abaixo dos 15%. Num cenário sem Lula, ele empata com Marina Silva em 15%. O dado curioso ali, a registrar também, sujeito a todos os tipos de modificações que campanhas eleitorais produzem, o Alckmin passou o João Dória, portanto, dá-se aí o que eu estou achando que vai acabar se confirmando, a candidatura que vai ficar com a representação na centro-direita é a candidatura do Alckmin, na minha modesta avaliação. Acho que a gente caminha para 2018 com uma repetição do velho cenário do confronto entre a centro-direita e direita contra a centro-esquerda e esquerda, cada qual com seus penduricalhos radicais aí, também no conjunto de forças apoiando as candidaturas de um lado e de outro. Acho que teremos um segundo turno com o senhor Lula e com o senhor Alckmin em 2018, mais do mesmo, quer mais do mesmo do ponto de vista ideológico, programático, né? A direita e a esquerda,
que é algo que se vê praticamente no mundo inteiro, nas democracias, com uma exceção aqui, outra ali, é esse o confronto histórico, mas com figuras que já estão aí na política há muito tempo e figuras que representam estruturas partidárias e de poder bastante consolidadas já no cenário brasileiro. Então, acho que quem está trabalhando com o surgimento de um super-homem, com a aparição de um milagre, de uma coisa, pode ser, com a dinâmica das coisas aqui no Brasil, daqui a pouco alguém faz uma visita de madrugada a alguém, grava alguma coisa e lá se vai a candidatura e o horizonte político dessa figura. Daqui a pouco alguém pega uma mala e empresta para o outro, rouba do outro, ou negocia com o outro e lá se vai outra candidatura para o beleléu. Mas neste cenário que está colocado aí, com o Alckmin tendo sobrevivido com menos tiros do que outros concorrentes internos às denúncias de corrupção, não que ele seja um santo, mas as denúncias em relação a ele prosperaram menos. Ele viu morrer o seu principal rival dentro do partido, que era o Aécio Neves. O João Dória, para viabilizar sua própria candidatura, tem que matar o criador e também não decolou. Começou a sofrer o desgaste aqui em São Paulo, inevitável. Quem é que comanda uma cidade desse tamanho cuidando de 2 projetos ao mesmo tempo? Ninguém, não tem a menor possibilidade. Então, o Alckmin está vendo o terreno dele, da candidatura dele, ser aplainado pelos acontecimentos e acho que ele se consolidará com o passar do tempo como uma figura que a centro-direita e a direita tenderão a indicar para disputar contra o candidato da esquerda e centro-esquerda, que também não vejo outro que não o Lula, até pelo que as pesquisas vão indicando. Que partido tentará, neste universo ideológico, viabilizar uma candidatura ignorando um candidato que está com 30% nas intenções de voto, 25% ou coisa que o vale? É apostar em cavalo menos competitivo. Então, mais do mesmo na eleição de 2018. E aí não significa, se me permitem ousar ainda mais na especulação, que teremos governantes idênticos aos anteriores, porque o país mudou. O país está mudado. A sociedade brasileira que o próximo presidente da República vai governar não é a sociedade que outros presidentes da República, inclusive o atual, governaram. É outra sociedade, é outro povo, outro país, antenado, ligado, politizado, interessado por política, mais vigilante, mais conectado. Então, acho que o desenho é esse. No campo político partidário, as candidaturas reproduzirão a velha dicotomia de centro-direita e centro-esquerda e acho que ainda assim, mesmo que venhamos a lidar com um presidente que é figurinha manjada no cenário político, a possibilidade dele repetir erros do passado ou criar erros novos da mesma natureza me parece mais remota, portanto, o barco que segue. A notícia curiosa, havendo aí a ausência de fatos novos que estimulem qualquer conversa interessante numa manhã de segunda, está hoje na Folha de São Paulo, numa reportagem do Marco Rodrigo Almeida, em que ele fez um levantamento mostrando que a renovação, Barão, na Câmara dos Deputados, nas últimas eleições, tem sido sempre, desde 1990, quando foi a primeira eleição depois da redemocratização, tivemos uma renovação de 62% da Câmara dos Deputados. É um índice altíssimo, se você, como diz o Marco, comparar com as democracias consolidadas. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, o Carla Bigato, renovaram apenas em 3% o seu colegiado de deputados nas últimas eleições nos Estados Unidos. 3%. Se você pegar aí a França, se você pegar a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, enfim, a Espanha, você vai ter renovações muito menores, mas assombrosamente menores, do que as eleições do Brasil produzem no Congresso Nacional. Então, por que o nosso Congresso, apesar da população cumprir o seu papel de fazer a renovação numa escala que não se vê em outras democracias, por que o nosso Congresso continua sendo o mesmo lixo de sempre e até pior? Eles gostam de dizer que o Congresso Nacional reflete o povo brasileiro. É mentira. Mentira provada agora em estatísticas. O povo brasileiro, a cada legislatura, vai lá e diz que não quer metade daquele lixo que está lá, na suposição natural de que está fazendo uma renovação. Mas aí as figuras chegam lá
e assumem seu verdadeiro perfil, seu verdadeiro caráter e reproduzem o velho modelo da política sem ética, sem moral e sem eficiência, sem efetividade praticada no Brasil pelas quadrilhas partidárias. Vejam, na última eleição tivemos 47% de renovação da Câmara. Na de 2010, 44%, na de 2006, 47%, na de 2002, 46% e por aí vai. Ficamos acima dos 42% desde 1990 e chegamos a 62% em 1990, a 47% na última eleição. Por que então o lixo não se transforma? Por que aquela lama não melhora um pouco? Não é porque a população não vai lá e mostra através do voto que lhe é imposto, porque é obrigatório, que quer a mudança. A mudança está manifestada na eleição de metade do colegiado a cada 4 anos. O problema é que a classe política brasileira vende o que não entrega. As estruturas partidárias não existem para defender ideologias ou programas, mas apenas projetos de tomada do poder e, através da tomada do poder, o controle do Estado, da máquina pública. Para fazer o que com ela? O que eles fazem? Amigos, contratos, maracutaias, fisiologismo, nepotismo e etc. e tal. Os analistas ouvidos pela Folha mostram o seguinte, que, na verdade, os partidos estão estruturados e a legislação política, inclusive essa nova lei política e da reforma política, fortalece esse aspecto, estão estruturados para garantir a sobrevivência dos grupos que, de fato, dominam essas máquinas. E uma das provas de que esses grupos se perenizam, se eternizam no poder, é a quantidade de filhos e netos que estão aí no jogo, no controle da política nacional. O filho do Barbalho é ministro, o filho do Sarney é ministro, o filho do Pisciani é ministro, o irmão do Gedel é deputado, o filho do Cabral é deputado, o filho do Renan é governador e por aí vai. Se você for apanhar no cenário da política nacional, são famílias que controlam isso. Então você, eleitor, tem que entender o seguinte, o seu papel tem sido cumprido a cada eleição, você não tem do que não se orgulhar pelo que fez, o eleitor brasileiro tem dado demonstrações de que quer a mudança, renovando metade do Congresso Nacional a cada eleição, e o que precisa ser feito agora é perceber que esta mudança tem que acontecer pelo voto de uma forma mais radical ainda, entendendo que às vezes, mesmo quando você está mudando, muda para ficar na mesma coisa, como, por exemplo, ninguém pode imaginar que um filho deputado do Sérgio Cabral será diferente do pai Sérgio Cabral, ou que o irmão de Gedel Vieira Lima é diferente de Gedel Vieira Lima, ou que o filho do Jader Barbalho, ou do Sarney, ou do Renan Calheiros representam alguma renovação na política. Então, é impressionante que o povo brasileiro cumpre o seu papel, faz aquilo que os povos que querem mudar a qualidade de sua política fazem, elegendo novos nomes para o Congresso Nacional, e o problema não está na seleção de um novo conjunto de jogadores para o time de futebol. Nós estamos trocando o time. O problema é que o cartola do time, o técnico do time, o massagista do time, a legislação da entidade de futebol que controla está montada para que as coisas não mudem. Essa reportagem hoje merece uma leitura atenta de todos vocês, aí do Marco Rodrigo Almeida, na Folha de São Paulo, para ver o quanto nós somos enganados escancaradamente. Vamos lá.